Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Psi, o outro lado da realidade. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Alcides Cores. Ele que é pesquisador, estudioso na área de fenômenos da parapsicologia, ufologia, há bastante tempo. Professor Alcides, é um prazer, você ter aceito esse convite para que a gente possa conversar sobre outras perspectivas da realidade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cauê. A satisfação é minha de estar aqui, conversar sobre esses temas, né? E fico muito feliz. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. A gente fica muito contente, por ter aqui uma pessoa que possui um currículo, uma história muito bacana, principalmente na área da parapsicologia. Professor, vou pedir que você fale um pouquinho da sua trajetória nessa área focada nos fenômenos parapsicológicos, até mesmo ufológicos, para que até os nossos telespectadores possam entender um pouquinho até do que te fez querer estudar esses estudos e as tuas contribuições também com essa área. Perfeito, Cauê. Bom, a minha história começou já há muitos anos, quando eu era praticamente um garoto. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Inclusive, para vocês terem uma ideia, quando eu ainda tinha 14 anos de idade, eu tive a visão de um objeto de forma discoide, muito luminoso, muito brilhante, que passou em alta velocidade e a baixa altitude sobre a casa onde nós morávamos em Londrina, no Norte do Paraná. E naquela ocasião, eu ainda não tinha ouvido falar na ufologia, e até nem se falava muito na ufologia. E eu, apesar de tudo, quando eu observei aquele objeto, eu senti que se tratava de uma nave, de um artefato, de uma tecnologia que não era terrestre. E cheguei, eu me lembro bem, naquele momento, eu cheguei a perceber ou a sentir a presença de seres naquele aparelho. Isso porque eu já tinha uma certa sensibilidade, só que eu não sabia. E essa sensibilidade, ao longo dos anos, ela foi se revelando com mais intensidade. Então foram acontecendo muitas coisas, foram acontecendo alguns fenômenos. Eu percebi que a minha percepção, ela me trazia informações de uma maneira assim que eu não esperava. Então, uma ocasião, por exemplo, eu fui convidado a assistir uma palestra, e nessa palestra eles iam fazer o sorteio de um livro. E eu até não queria ir, eu estava com muito constrangimento, porque esse livro eu sabia que ia ser sorteado para mim. E o auditório estava cheio. Tinha em torno aí de umas 200 pessoas, talvez, mas eu sabia que eu ia ser sorteado. Então eu até me recusei, agradeci o convite, mas os meus amigos insistiram e acabei indo. Iam sortear um livro. E adivinha quem foi sorteado? Eu. Então, essas coisas foram acontecendo e a tal ponto que começaram a me perturbar, comecei a ficar perturbado. E eu verifiquei, percebi que alguma coisa diferente estava acontecendo comigo, eu tinha que procurar esclarecer isso. E na época, inclusive, eu fui buscar esclarecimento numa casa espírita. Eu nunca tive, não tenho nenhum tipo de preconceito contra nenhuma corrente de pensamento, religiosa ou filosófica. Então, um conhecido havia falado desse local, e eu fui lá tentando obter informação que me ajudasse
porque eu estava achando que a explicação do que estava me acontecendo estava num patamar diferente. Uhum. Eu sabia que eu não tinha nenhuma alteração mental, patológica mental, era alguma coisa diferente, era uma sensibilidade extrema, né? E ali então, esse pessoal dessa casa espírita foi muito bacana, porque eles me abriram a biblioteca, eles tinham lá muitas obras, e me deixaram à vontade, falaram, olha, você vem aqui, fique à vontade, pode pesquisar o que você quiser aqui, né? E eu me lembro que na época até eu falei assim, olha, eu venho, mas só como um pesquisador, eu não estou interessado em me filiar, em frequentar, em ser um seguidor da... E comecei a pegar os livros, comecei estudando as obras de Charles Richer, o famoso fisiologista francês, A metapsíquica, né? Que fundou a metapsíquica, que era a antecessora da parapsicologia. Né? E aí é estudar os fenômenos mediúnicos, né? Os fenômenos paranormais, né? Porque houveram vários pesquisadores espíritas que se dedicaram a essa pesquisa, e com seriedade, sabe? Com seriedade. O próprio chamado codificador da doutrina espírita, que foi o professor Rivail Denisard, conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, ele foi um grande pesquisador. Né? Sim. E ele conduzia os trabalhos dele com muita seriedade, com muito cuidado. Né? Bom, e aí eu fui me aprofundando nesse conhecimento, né? E depois eu pude conhecer alguns médiuns notáveis, que também eram sensitivos, também eram paranormais. Tive a oportunidade até de acompanhar um caso de um médico de cura, que também tinha uma grande paranormalidade, ele manifestava fenômenos extraordinários, inclusive tinha uma altíssima sensibilidade telepática. Interessante. Sim, e até tem fatos que ocorreram que me marcaram, que eu não esqueci ao longo dessa minha vida de pesquisa. Né? Eu me lembro que eu fui convidado para compor uma equipe para fazer uma investigação sobre ele. Né? Das capacidades? Das capacidades, porque na época, o que acontecia? Ele chamou a atenção de muitas pessoas que estavam em busca de cura, né? Pessoas com diversos tipos de problemas de saúde. E aí eu aceitei esse convite para fazer uma pesquisa com ele, e quando eu cheguei no local onde ele atendia, ou melhor, num dos locais, porque ele atendia em várias cidades, mas esse local era em Londrina, onde eu morava na época, né? E eu fiquei impressionado, porque havia uma fila enorme de pessoas para serem atendidas por ele, enorme. Mas eu fui com uma certa reticência, eu fui assim com uma certa prevenção, porque eu sempre tive o cuidado de não me deixar enganar por falsos fenômenos, e a gente sabe que nesse meio existe isso. Sim, e no meio principalmente da cura paranormal, houveram, infelizmente eu tenho que falar, charlatões, houveram fraudes, então eu estava com um certo receio, né? Não vou dizer receio, mas uma precaução para que eu não fosse ludibriado. Né? Na primeira fase do tratamento, ele colocava as pessoas de frente, encostadas numa parede e de costas para ele. Né? Então era uma sala relativamente grande, e em volta das três paredes haviam aquelas pessoas. E ele ia, em uma por uma, baixava o colarinho e fazia parecia ser uma pequena incisão aqui na base do pescoço. No mesmo instante, a pessoa amolecia, desfalecia, já tinha 2 assistentes, segurava ela, já voltava e se recompunha. Né? Aí a segunda pessoa, né, um do lado do outro, a segunda pessoa tinha a mesma reação, também desfalecia. Isso daqui está me parecendo um fenômeno de sugestão psicológica, é uma sugestão de massa. Então as pessoas vão
predispostas a acreditarem, e aí estão ali, né, e percebem que os outros tiveram aquela reação, e ela se autossugestiona e vai ter a mesma reação. Isso acontece. Sim. E aí, como eu falei, ele estava do outro lado lá, e eu aqui... Isso é isso em pensamento, então. Em pensamento, eu estava analisando e pensando. Eu terminei de pensar isso, ele lá parou, olhou para mim, fez assim, eu vou te provar que não é sugestão, e veio andando na minha direção. Na hora eu gelei assim, eu não sabia nem o que falar. Assim. Daí ele chegou na minha frente e disse assim, tá vendo aquele grupo de pessoas conversando lá? Então eu estava aqui na porta e tinha um corredor, e depois do corredor havia uma outra sala. E na entrada dessa outra sala havia um grupo de 4 pessoas conversando, e tinha um senhor de costas. Aí ele me disse assim, olha, eu faço essa marquinha no pescoço das pessoas porque as pessoas precisam de alguma coisa física, algum sinal, né, para acreditarem, porque a fé é importante no processo de cura. Né? Mas eu não preciso fazer isso, inclusive a pessoa não precisa nem saber, eu posso fazer à distância. Ele me falou assim, você está vendo aquela pessoa que está de costas lá? Presta atenção que eu vou fazer essa infusão energética nela. Ele só olhou assim, na mesma hora, esse senhor amoleceu, os 2 amigos se assustaram e seguraram ele, achando que ele ia cair. Daí esse indivíduo, que chamava-se a entidade espiritual, Hugo Derê, Dr. Hugo Derê. E o médium era o José Pereira da Silva. Essa entidade não falou mais nada e continuou fazendo aquela terapia, aquele tratamento. Então, esse fato foi impressionante porque me demonstrou que ele tinha uma capacidade telepática enorme. Sim. Né? E houve um outro momento também que as pessoas estavam numa sala, muitas vezes ele gostava de conversar com as pessoas, fazer alguma pré-lição, e na primeira, as pessoas estavam sentadas, na primeira fila havia uma senhora com uma menininha no colo. Daí ele olhou para a menininha e me disse assim, me diga uma coisa, qual é a fruta que você mais gosta? E ela falou, é maçã. Daí o Dr. Hugo me pediu, vá lá, pegue um copo d'água e um pedaço de algodão e me traga aqui. Junto comigo tinha um colega, que era psicólogo. E aí nós fomos lá e trouxemos para ele um copo d'água e um pedaço de algodão. Aí ele molhou o algodão naquela água e pediu que nós cheirássemos. E o aroma, o cheiro era de uva, não era de maçã. Era como se a água tivesse se tornado suco de uva, era um cheiro forte de uva. Daí ele olhou para a menininha e falou assim, você me enganou, né? Daí a mãe dela disse para ele, olha, doutor Hugo, na verdade, a fruta que ela mais gosta é uva, não sei porque que ela falou que era maçã. Daí ele olhou para mim e para o meu amigo, meu colega de pesquisa, e disse, estão vendo? Se fosse sugestão psicológica, vocês iam sentir o cheiro de maçã, não de uva. Né? E eu tive a oportunidade de acompanhar esse indivíduo durante um certo tempo e constatei fenômenos extraordinários de percepção extrasensorial e principalmente de cura. Né? Inclusive de pacientes terminais de câncer, curas extraordinárias. Né? Então, aquilo ali me descortinou assim, um universo que é a psique humana, a alma humana, esses fenômenos todos que a parapsicologia investiga. A profundidade, as implicações disso. Né? Tudo que envolve esse universo de fenômenos, né? Que não podem ser desprezados pela ciência. Né? E aí está o grande mérito da parapsicologia de procurar levar isso de uma maneira que conscientize, que demonstre a veracidade desses fenômenos e que mude, né, os fundamentos até então considerados
oficiais, normais do conhecimento científico, da própria psicologia, da medicina, né? Então, o alcance da pesquisa parapsicológica é bem maior do que a gente possa imaginar, no advento de uma nova civilização. Né? Até da sua contribuição social. Da sua contribuição social, científica, humanitária, em todos os sentidos, Sim. porque revela o que realmente é o ser humano, que nós não somos só, né? Um organismo biológico, uma máquina biológica, física, né? Sim. Apenas como muitas teorias materialistas acabam limitando o ser humano só nessa percepção. Perfeitamente, como as ciências ortodoxas vêm observando. Né? Então, é mais do que urgente e necessário, né, que esses paradigmas sejam mudados. Né? E para isso precisa ter coragem, né? Precisa dedicar a esse campo de pesquisa. Sim. Porque até algum tempo atrás a gente sabe que as dificuldades eram maiores, os preconceitos eram maiores. Né? Mas agora esse quadro está mudando. Que bom, né? Que bom, vem mudando, que o ser humano vem percebendo outras formas de enxergar a realidade, de buscar até outros métodos de tratamentos também eficazes. Então, o que é interessante nisso tudo é que a parapsicologia ela não vem excluir os métodos que a ciência até hoje buscou contribuir, né, com efetividade e tudo mais, e sim de acrescentar, de complementar uma outra parte que muitas vezes não é valorizada ou não era pela ciência ortodoxa possível, né, por romper muitas percepções da própria física clássica, e eu acredito que isso vem se abrindo também com o advento da física quântica, da mecânica quântica, de várias teorias que vêm cada vez mais buscando explicar como acontecem esses fenômenos, porque na parapsicologia existe já vários experimentos que já indicaram e resultaram que isso existe. Agora, como que isso existe é um outro processo, né, de busca de entendimento desses fenômenos. Perfeitamente, Cauê. A moderna física, que surgiu com a relatividade, teoria da relatividade de Einstein, com a mecânica quântica, né, ela revolucionou os conceitos que nós tínhamos, né, de matéria, de energia, de tempo, de espaço. Né? Porque o que é que acontece? A nossa percepção do que nós chamamos de realidade física é muito limitada. Né? Porque nós conseguimos acessar uma pequena parcela, uma pequena fração do que é realmente o universo. Né? Por isso que a percepção extrasensorial, ela vai além, né? O próprio nome diz, ela vai além das limitações do espaço e do tempo. Né? E como você bem falou, a própria mecânica quântica tem dado uma contribuição muito grande nesse sentido, porque ela vem mostrar ao ser humano que esse entendimento que nós tínhamos do que nós chamamos de mundo físico, de realidade física, do próprio universo, era muito limitado. Né? E agora, inclusive, a própria questão da consciência está na pauta das pesquisas, da discussão dos físicos modernos. Atualmente, né? Porque até algum tempo atrás estava no âmbito das discussões entre os teólogos, entre os filósofos, entre os psicólogos. Não, de alguns anos para cá, os próprios físicos começaram a atentar para o fato de que a consciência é uma realidade, né? E que parece, tudo indica, parece transcender as nossas limitações espaço-temporais e energéticas. Né? Porque na própria mecânica quântica, como você sabe disso, há fenômenos que indicam que a consciência ela interage diretamente com o mundo físico e pode até mudar, né, ou mudar até o resultado, né, dos eventos, dos experimentos. Então,
Alguns físicos mais arrojados, porque não são todos, ainda existe um certo receio, um certo preconceito, porque é difícil mudar os alicerces, né? Uma estrutura já estabelecida, né? Mas alguns físicos mais arrojados e muito respeitados, inclusive na comunidade científica, estão inserindo a consciência em suas discussões, em seus debates, né? E com isso estão revelando, né, que a mente humana, né, que o ser humano, ele é algo, na sua essência, muito maior do que até então as ciências tradicionais consideravam, né? Exatamente. E até trazendo esse ponto sobre a interação da mente sobre a matéria, como na parapsicologia é chamado de psicocinesia, uma das hipóteses que sustentam essa ideia até das curas paranormais envolve a questão da ação da mente sobre a matéria. Então, veja a contribuição, né? Eu gosto muito de trazer que todos esses fenômenos estudados na parapsicologia, que muitas vezes são vistos como incomuns, como paranormais, como anomalísticos, não ordinários, enfim, não sei quantas infinidades de termos a ciência vai buscar conceituar e descrever o que são esses fenômenos, tem uma grande contribuição humanitária de manifestação de curas, de comunicação entre mentes, né, à distância, diferentemente da forma como estamos fazendo aqui um com o outro, mas sim a quilômetros de distância. E a parapsicologia, ela justamente buscou trazer experimentos e pesquisas com rigor científico, principalmente a nível internacional. Isso acontece até os dias de hoje, e bem como você colocou, professor Alcides, esse aumento de pesquisadores e do interesse de compreender a consciência, porque desde a época da Grécia Antiga até antes, estudavam e buscavam entender o que é essa mente, o que é essa consciência, até que ponto ela se interage com a realidade ou não. E hoje, com o advento dessa expansão e desse crescimento, a gente vem percebendo e indicando, né, várias pesquisas que a mente ou a consciência, ela é um produto ativo dessa realidade, né? Perfeito, perfeito. Essa questão da consciência, ela é muito séria, é muito profunda, né? E a consciência é, talvez, o maior mistério do universo. Né? Quando o ser humano compreender a consciência, ele vai compreender o universo. Então, e ela está na base, ela está na fonte de todos esses fenômenos. É importante, isso no curso eu vou tentar mostrar para as pessoas, que para nós compreendermos o que representa realmente a telepatia, como outros fenômenos extrasensoriais, e não só extrasensoriais, mas os próprios fenômenos que você citou, de interação direta da mente com a matéria, da psicocinesia, né? O que está por trás disso é essa realidade, né, transcendental, que nós chamamos de consciência. Então, é importante que se compreenda que nós temos que refletir, né, muito seriamente no que representa isso, no que significa a consciência. E hoje, como nós falamos há pouco, os físicos estão admitindo que a consciência, ela é determinante, né, nos fenômenos e em tudo que acontece no cosmos. Embora muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não percebamos, mas nós estamos num processo de contínua interação com o universo, através da consciência, através do pensamento. Né? O pensamento é uma forma de energia extraordinária, né? Hoje em dia, inclusive, as pessoas, elas estão muito fascinadas com a tecnologia que nós temos de comunicação atualmente.
é o WhatsApp, é o Instagram, são as redes sociais, né? Inteligência artificial, né? Que realmente houve uma revolução muito grande, sim, nesse sentido, nas comunicações, mas existe algo que é muito superior a tudo isso. Essa tecnologia que hoje... toda essa tecnologia, né? Sim. A própria telepatia mostra que trata-se de uma troca de informação que é totalmente independente de distância, de espaço, de interferência, né? Sim. Às vezes você está aí na internet, está fazendo algum trabalho, até um podcast, uma live, de repente cai a internet e cessa tudo, né? Então as pessoas esquecem que, apesar de termos essas maravilhas tecnológicas, elas são limitadas. Sim. Ao passo que a nossa essência não. Nós vamos sempre continuar transcendendo. Né? Só que o ser humano da época atual tem que se aperceber disso. Ele não pode esquecer, né, que ele tem na essência dele, na psique dele ou na alma dele, essas capacidades que transcendem toda essa tecnologia de hoje. Todas essas potencialidades. Essas potencialidades. Muito pouco é dito, né? E que tem um potencial gigante. E isso é importante também para que ele não perca essa conexão com esse grande mistério, tá? Que é o universo, que é a vida. Né? E hoje, em função de todo esse envolvimento, né, nessa rede de comunicação tecnológica, as pessoas estão se digitalizando. Né? Elas estão se tornando, sem perceber, elas correm o risco de se tornarem digitais. Os relacionamentos são digitais. Né? Estão perdendo com isso também a sensibilidade. A imagem é só digital. Exatamente. A própria persona dela. Por isso que o retorno, por exemplo, aos ambientes naturais, à natureza, né? As energias das plantas, das árvores, dos animais, dos rios, é importantíssimo, porque vai religar o ser humano com a fonte energética primordial. Né? E vai, inclusive, isso vai facilitar com que ele volte a desbloquear esse fluxo de energia e a despertar a própria potencialidade psíquica dele. Né? Ajuda, inclusive, a despertar as percepções telepáticas, a clarividência. Né? Então, o ser humano ele tem que buscar se reencontrar no caminho novamente. Né? Ele tem que usar a tecnologia, porque é um benefício, né? Facilita muito, inclusive na própria divulgação, né, dos conhecimentos, mas ele não pode esquecer que ele não é tecnológico. E ele não é só o corpo físico, ele é muito mais que isso. Exato. Né? Então, ele deve utilizar a tecnologia para passar a informação, para desenvolver um trabalho, mas ele tem que perceber, tem que se recordar que ele é uma realidade que está acima disso. Né? E ele tem que se reconectar com o grande mistério, que é um grande mistério, esse cosmos que está aí. Né? E que as pessoas hoje em dia também estão esquecendo. Né? Estão limitando o universo a uma tela de computador, a uma tela de celular. Né? Então, esse retorno, a natureza, isso é fundamental. Até trazendo um pouco dessa percepção, nós podemos ver que até os dias de hoje, muitos filósofos e grandes pensadores que desenvolveram teorias que, por exemplo, na época da Grécia Antiga, até os dias de hoje nós utilizamos esse tipo de conhecimento. E muitas práticas que eles tinham em comum eram práticas meditativas, era essa reconexão com um todo, por mais que eles tinham vários deuses ou várias figuras que representavam forças, eles tinham muito essa reconexão com as próprias potencialidades e com isso vinham muitas ideias, inovações e que, olha, até o impacto nos dias de hoje a gente utiliza coisas que foram desenvolvidas há muitos anos atrás, a partir do mundo das ideias e tudo mais. Né?
Então a gente precisa se reconectar com isso. Perfeitamente. Nós vivemos uma época muito difícil, muito estranha da humanidade, principalmente pela perda pelo esquecimento dessa conexão com o cosmos, né? O mundo está aí numa confusão muito grande e as pessoas estão imersas nisso, né? E se nós não atentarmos, não cuidarmos, nós seremos envolvidos, mesmo que não queiramos, mesmo que saibamos disso, a tendência é a gente acabar ficando tenso, tanto é que o estresse, eu falo isso por mim também, né? Às vezes você não consegue evitar esse confronto com tudo isso que está acontecendo e você se estressa, você acaba se desequilibrando. Sim. Por isso que o primeiro passo talvez fosse essa ida ao encontro da natureza, né? E eu vejo isso, por exemplo, com os povos nativos, indígenas, né? Que ainda tem essa conexão. Hoje muitos grupos indígenas, muitas etnias indígenas, infelizmente, estão sendo interferidas pelo homem branco, estão sendo de uma forma muito assim absurda, estão perdendo por influência do homem branco, mas ainda existem grupos indígenas que estão tentando resistir. Tá? E esses índios, né, eles vivem essa conexão com essas energias, por isso mesmo, eles não têm essas percepções paranormais, extrasensoriais, tão bloqueadas, tão travadas como nós temos. E é uma coisa impressionante, sabe? Talvez eu conte isso no curso, com mais detalhes. Tivemos uma experiência que eu precisei chegar a um determinado local, agora lá no Mato Grosso, mas para chegar a esse local, que é considerado, por vários motivos, um local sagrado pelos índios Chavantes, né? Eles não permitem que ninguém chegue lá, pouquíssimas pessoas conseguiram chegar. Né? Tem os guardiões que protegem o local, né? Então eu precisava ir até esse local e para isso nós precisávamos da autorização do índio, do cacique, que é o guardião maior desse lugar. Né? Então tínhamos que ir até a aldeia dele, pedir autorização, que eu nem sabia se ele ia conceder, para que nós fôssemos chegar nessa região. Né? E a aldeia dele é bem isolada, né? Tem outras aldeias que não são tão isoladas, tem mais contato com o homem branco. Essa aldeia dele, para chegar lá, foi assim uma odisseia. E é claro que ele não sabia, não tinha como saber que nós estávamos indo. Quando chegamos, ele já estava nos esperando, sentado do lado de fora da cabana dele. Né? E quando eu me aproximei dele, né, eu nem falei nada, ele já começou a falar de ciência para mim, dos cientistas. Né? E eu fiquei assim, peraí, mas como ele sabia que eu era da área científica? Né? E aí ele começou a falar dos magos cientistas, que são aqueles cientistas que infelizmente trabalham não para ajudar a humanidade, mas para desenvolver projetos e coisas, como por exemplo armas, né? E outras coisas que não é exatamente para o benefício da humanidade. Né? E ele deu uma aula sobre isso, um índio, né, com um conhecimento extraordinário. Mas me impressionou que ele já sabia tudo. E como que ele sabia que eu atuava com pesquisa científica? Né? Provavelmente pegou telepaticamente. Possivelmente. Né? Então, é impressionante. E os seres humanos que vivem dentro, principalmente das grandes cidades, né, num ritmo de vida alucinante, né, e o próprio modo de vida, da alimentação, né, as próprias radiações dos aparelhos de comunicação, dos aparelhos eletrônicos, tudo isso contribui para que
haja um certo bloqueio das nossas percepções maiores. Né? Então, mais uma vez, eu volto a falar, é importante atentar para isso tudo e tentar buscar um caminho, né, que nos leve a essa reconexão. Né? Sim. E você veja, a telepatia é um fenômeno extraordinário e que, inclusive, é mais comum do que nós possamos imaginar. Acontece muitas vezes, né, com muitas pessoas, mas elas não atentam para isso. Então, nós continuamos não só imersos aí em campos eletromagnéticos dos aparelhos de comunicação, de Wi-Fi, de celular, etc., mas estamos imersos num campo mental. Sim. Todos nós pensamos. Ininterruptamente estamos pensando. Só que, como já falamos, o pensamento é energia. E é uma energia que se exterioriza. Embora não percebamos, embora não possamos ver, mas os nossos pensamentos, isso demonstra e está comprovado pela telepatia, eles se projetam no espaço. Então, existe uma atmosfera composta por esses pensamentos, uma psicosfera, né? E nós afetamos e somos afetados nesse meio. Né? E hoje em dia as pessoas estão alucinadas com tudo que está acontecendo no planeta e não se apercebem disso tudo que está acontecendo. Então é muito importante, Cauê, que a gente leve esse tipo de conhecimento, né, que as pessoas possam entender, se recordar disso, buscar essa reconexão, né, acalmar essa agitação mental, né, tentar desenvolver essas capacidades, né, que estão bloqueadas em grande parte das pessoas. Né. Tem pessoas que, por vários motivos, já têm essas percepções, a telepatia, a clarividência, né, já têm essas capacidades mais fluentes, mais abertas. Né? Mas na maioria das pessoas elas estão bloqueadas. Né? E os fenômenos, apesar disso, se manifestam, só que de uma forma muitas vezes inconsciente. Espontânea. E até brinco que às vezes as pessoas elas dão um nome como se fossem apenas coincidências. Coincidências, exatamente. Que na verdade muitas dessas coincidências podem facilmente ser alguns dos fenômenos que a parapsicologia estuda e percebe. E no senso comum as pessoas acabam colocando tudo isso como um acaso, né, ou uma coincidência. E até quero aproveitar, você que está acompanhando e assistindo esse programa, o podcast, no dia 15 e 16 de março, nós teremos um curso de telepatia com o professor Alcides aqui no Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Curitiba, em que vamos ter um final de semana inteiro para se aprofundar, né, para trabalhar também técnicas telepáticas, elevar o nosso nível de consciência, como estamos fazendo aqui, né, dos benefícios da telepatia, compreender estudos e pesquisas em que já foram realizadas com animais, com plantas, com seres também extraterrestres, e tudo isso você é o nosso convidado também, caso esse tema lhe interesse. E eu particularmente me interessa muito, porque como parapsicólogo e estudioso dessa área, e também com essa consciência e compreensão do uso adequado dessas capacidades e potencialidades, é muito importante, é um fruto muito bacana. Então, até eu gostaria de trazer um ponto, né, nesse podcast em questão das pesquisas que já foram realizadas sobre os fenômenos da telepatia, para sair um pouco daquela visão que muitas vezes as pessoas, digamos que acham que telepatia é um processo hollywoodiano de leitura de pensamentos nua e crua, como se estivesse
num local, sabe, aquela visão muito exagerada, e sim dessa percepção mais fluente, mais natural, que faz parte da natureza humana. Então, professor Alcides, de que forma que hoje a gente vem trazendo de pesquisas e contribuições na área voltada a especificamente esse fenômeno da telepatia? Perfeito, Cauê. A telepatia é um fenômeno que despertou um interesse, inclusive de muitos cientistas respeitados no mundo acadêmico, né? E ao longo de muitos anos, muitas pesquisas e muitos experimentos foram feitos por esses cientistas eméritos de várias academias, de vários países, e que envolveram realmente pessoas assim de grande proeminência na comunidade científica. E que comprovaram, sem deixar margem a dúvidas, a existência dos fenômenos de percepção extrasensorial e de outros fenômenos, como até os fenômenos pecado e psicocinesia, né? E da telepatia, que é uma modalidade, digamos assim, da percepção extrasensorial. Né? Então, esses estudos, essas pesquisas, elas continuam sendo realizadas, e hoje também por alguns pesquisadores respeitados, por alguns físicos renomados, né? E o enfoque hoje, graças também a essa revolução nos conhecimentos acerca do universo e da realidade física que nós falamos no início, proporcionados principalmente pelo advento da mecânica quântica, da teoria da relatividade, hoje está se tentando um aprofundamento nessa questão para entender a mecânica desses fenômenos, como que eles acontecem. Né? Você veja, por exemplo, a telepatia, como as outras percepções extrasensoriais, a clarividência, são fenômenos que não são limitados ao espaço nem ao tempo. São fenômenos não locais, como se diz hoje na moderna física. Né? Então, os físicos, principalmente, né, alguns físicos estão tentando entender como que ocorre esse fenômeno. Né? Que tipo de energia é essa que não sofre interferências, né, de nenhum tipo, que não é impedida por nenhum tipo de barreira, né, porque foram feitos experimentos também para verificar se a telepatia podia ser bloqueada, por exemplo, com gaiolas de Faraday, com salas hermeticamente fechadas, né, coisa que acontece com as ondas eletromagnéticas. Né? Se você pega um celular e envolve ele em papel alumínio, que é uma espécie de gaiola de Faraday, você vai ver que teu celular não vai transmitir nem receber nada. Se você envolve o aparelho de Wi-Fi ali, o roteador do Wi-Fi nesse papel alumínio, ele vai deixar de funcionar, não vai receber nem transmitir nada. Mas se você pega um telepata e coloca ele dentro de uma câmera blindada, com um sistema muito mais impeditivo que o papel alumínio, né? Fizeram isso até com câmeras de chumbo, porque o chumbo ele chega a impedir que a radioatividade atravesse, né? Que a radiação gama, ela atravessa paredes, ela atravessa tudo, mas o chumbo ela não consegue atravessar. Então, o telepata continuou emitindo o pensamento dele como se não houvesse barreira nenhuma. Né? Então, que tipo de energia é essa? Como que ela independe de espaço-tempo? Então, hoje, inclusive, está se lançando mão, por exemplo, do fenômeno do entrelaçamento quântico, né? Para tentar explicar como é que ocorre a telepatia. Né? Mas é interessante porque, como nós falamos também anteriormente, a telepatia, como a clarividência, né? Como a pré-cognição, a retrocognição, demonstra o quê? Que a nossa consciência ela consegue se transportar para um outro nível
de coordenada de realidade, e nós somos essa outra. Essa grande tecnologia, essa grande tecnologia que está adormecida na grande massa da população. Exatamente. Então, e por nós desconhecermos esse universo de energias, porque a física também, a grande contribuição dela foi demonstrar que matéria, na verdade, é uma ilusão. Essa mesa que está aqui, ela não é sólida como nós acreditamos, né? Isso é uma ilusão, né? Mas alguém poderia dizer assim, mas como que é a ilusão? Ela é sólida, tanto é que eu não consigo atravessar minha mão através dela. Mas eu não atravesso a mão não porque ela é sólida. Se vocês sabem que o átomo ele é mais espaço vazio do que qualquer outra coisa. Né? Proporcionalmente, num átomo existe tanto espaço vazio como tem no sistema solar. Né? E os prótons são partículas minúsculas lá no seno do átomo, e o elétron é uma partícula menor ainda, né? Em órbitas que são gigantescas, né? Então o átomo é um espaço vazio. Mas por que eu não atravesso minha mão através de um objeto material? Porque os campos de energia eles provocam uma repulsão. Então é um fenômeno de repulsão, e por isso eu não consigo atravessar uma parede, atravessar com a minha mão uma mesa, né? Então, na essência, por enquanto. Então, a essência da matéria, ou a essência do universo, né, de tudo que está à nossa volta, do próprio pensamento, é vibração, é frequência, é energia. Né? E são energias, como nós também falamos, superiores ao Wi-Fi, às micro-ondas, né? A essa tecnologia moderna que está aí, que fascina as pessoas. Então, um dia pode cair a internet, né? Os satélites podem entrar em pane, digamos assim, né? Houver uma grande explosão solar, todos os satélites vão parar, a internet vai ser derrubada, né? Vai acabar a telecomunicação, não vamos ter mais WhatsApp, etc. Mas a nossa mente, a nossa consciência, os nossos pensamentos vão continuar, né, como forma de comunicação, inclusive. Né? Tanto é que você falou nos extraterrestres, na telepatia, que é um tópico do curso que eu vou apresentar, né? Esses seres que nós chamamos extraterrenos, porque nós sabemos, pela própria ufologia, que é uma realidade, existem muitos mundos, muitas civilizações no universo, né? O universo é algo muito maior do que nós possamos conceber, né? Esses povos, essas civilizações mais avançadas, vejam só, elas dominam totalmente a telepatia e usam a telepatia como forma de comunicação, né? Tanto é que na maioria dos casos de contatos, né, da casuística ufológica, né, a gente percebe que houve o uso da telepatia entre esses seres e as pessoas que tiveram contatos com eles. Né, e até muitas vezes pessoas que tiveram contatos que antes não tinham nenhum tipo de sensibilidade, passaram a manifestar paranormalidade, manifestar telepatia e outras percepções, né, pelo contato com eles. Né. Parece que ocorre uma espécie de indução, então ativa aqueles canais de energia que estão bloqueados e a pessoa passa a manifestar essas capacidades. Tem muitos casos de pessoas que se tornaram paranormais depois que tiveram contato. Né. Eu tive alguns conhecidos meus que aconteceu isso. Né. E esses seres que nós chamamos de extraterrenos, eles estão em permanente interação com a humanidade desde épocas remotas. Né? E, como eu falei, a linguagem universal de comunicação é a telepatia. Né? Então, nós estamos participando, só que de forma inconsciente, dessa rede de comunicação universal. Né?
Então nós não estamos só isolados aqui na Terra, nós temos essa interação telepática, espiritual, né? Quando eu falo espiritual não estou falando de religião, né? Com os animais, com as plantas, com as criaturas que compartilham esse planeta conosco e com as criaturas que vivem em outros mundos, né? Em outros sistemas, em outras estrelas, e até em outras galáxias, e até em outros universos. Né? Só que quando nós analisamos isso do ponto de vista da nossa percepção sensorial e tridimensional, nós não conseguimos entender como que acontece essa interação cósmica, né, com outros mundos, a milhões de anos-luz daqui. É que não existe, a nível de consciência, esses seres também têm consciência, os extraterrestres também são consciências, né? Os chamados ultraterrestres, que são consciências em outra dimensão, né? Também estão nesse processo de comunicação telepática, né? Então, para eles não existe distância, existe para o ser humano, porque o ser humano se isolou dele próprio, se isolou do semelhante e se isolou da natureza do planeta dele, né? Então, é impressionante. Nós gostamos muito eu e minha esposa, de acampar, de ir para o meio do mato. E algumas vezes nós íamos ali na Estrada da Graciosa, que é na Serra do Mar, e ali tem aqueles recantos, né? E tem pessoas que chegavam ali de carro e aumentavam o volume do rádio e fechavam o vidro do carro para que não entrasse inseto, não entrasse mosquito, pernilongo, não entrasse mosquito. E ficavam ali isolados, naquela belíssima mata, aquelas montanhas, né? E elas ali isoladas. Então, é uma coisa impressionante. O ser humano vai até um local desses, mas não se desconecta, não interage, sabe? Eu até achei muito interessante, porque eu estava aguardando ali e vi ali na televisão que vocês têm uma atividade chamada trilha-terapia. Trilha-terapia, exatamente. Excelente, viu? Excelente, porque isso é importantíssimo, é fundamental para o pessoal que está nesse processo de conhecimento e de despertar. Isso é muito importante. Nós temos que resgatar as nossas origens, nossas essências, nossa conexão com a natureza e não ficar de forma extrema, artificial, isolado, muito nesse âmbito digital, como você colocou. Então, eu acredito que se a humanidade não despertar a tempo, vai ser necessário realmente esse resgate das nossas origens, até mesmo de um tempo tão paleolítico, né, de compreensão da realidade, em que talvez seja necessário. Mas não é necessário, né? A gente pode despertar em vida, né? Buscando conhecimento, se aproximando de pesquisas, de estudiosos, de grupos, de instituições, ou até mesmo fazendo cursos também que vão olhar para tudo isso. Perfeito. A pesquisa ela é fundamental, né? O trabalho do Instituto com a parapsicologia, os cursos, tudo isso é muito importante. Né? E conduzir isso de uma maneira séria, né? E fundamentada nessas pesquisas, fundamentada na ciência, na própria física, né? E isso é importante. Mas dentro desse contexto, essa reconexão, buscar essa reconexão, né? Ela faz parte desse trabalho, deve fazer parte desse trabalho. Né? Porque você está lidando com o ser humano e com algo maior dentro do ser humano. E isso faz parte dessa proposta de despertar o ser humano para o que ele realmente é. Exatamente. Né? Então, e não é algo que essa trilha-terapia não é algo que está fora das atividades de estudo e pesquisa do Instituto. Isso faz parte, isso deve fazer parte, um complemento nessa abordagem que tantos falam integral, holística,
ela é fundamental, né? E, ao mesmo tempo, como eu falei, levar paralelamente a ciência, né? Com todo esse cuidado, essa seriedade, Sim. mas dessa maneira que as pessoas não percebam que a coisa é ilimitada e que é transcendente, né? Sim. E possam buscar cada vez mais, se aprofundar, continuar estudando, porque o conhecimento ele é um contínuo, ele não tem uma estagnação, né? Nós não podemos parar, né? Novas descobertas, novas informações, novos dados, né? Novas vivências, né? Isso tudo é um trabalho extraordinário, né? E pelo que eu percebi, pelo que eu senti, o teu instituto tem essa proposta, né? E estamos aí para somar, para contribuir, para ser uma porta que se abre com certeza é, Cauê, com Sim, certeza. Com certeza. E a gente fica muito grato, né? Também por ter pessoas como você que também buscam compartilhar seus conhecimentos e estimular e até mesmo fazer com que as pessoas despertem novamente para a natureza do ser humano. Infelizmente, né, quando a gente olha para as perspectivas da sociedade lá na frente, não é muito animador no sentido de como que o ser humano está, o que o ser humano está se tornando, né? As próximas gerações, enfim. Isso até é um papo de um outro podcast que a gente pode até conversar. Professor Alcides, antes da gente passar para essa nossa fase final, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho sobre essa sua obra de arte, né? Os portais dimensionais, explorando os mistérios deste e de outros universos. Então, uma obra realizada pelo professor Alcides e que certamente traz, né, toda essa percepção também de um fenômeno, né, da natureza que está testemunhando em vários locais aqui no Brasil, e gostaria de trazer um pouquinho sobre os portais dimensionais. Perfeito, Cauê. Essa é uma área, é um fenômeno, melhor dizendo, que eu venho pesquisando já há alguns anos. Né? Porque o chamado portal dimensional, os portais dimensionais, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, não são coisas fantasiosas, não são temas apenas de ficção científica, né? Inclusive, essa questão de portal dimensional, ela vem sendo tratada em muitos filmes, em muitos seriados, inclusive na televisão e tal. Só que o portal dimensional, ele é um fenômeno real, né? Faz parte da mecânica de funcionamento do universo, ou melhor dizendo, do multiverso, porque hoje, dentro da cosmologia, já existem alguns trabalhos muito sérios, muito bem fundamentados, muito consistentes, né, dentro da própria matemática e da física, que revelam que o nosso universo, apesar de ser ele próprio uma coisa extraordinária pela imensidão dele, ele não é o único universo que existe. Existem outros universos, né? E hoje fala-se, a moderna cosmologia fala em multiverso, né? Que é esse conjunto de universos. E o que acontece? Esses outros universos, eles interagem entre si. O nosso universo está interagindo com outros universos. Universos, inclusive, alguns semelhantes ao nosso e outros diferentes, né? E esses pontos de interseção entre esses universos são aberturas que ocasionalmente se formam e que nós chamamos de portais dimensionais, né? Então, o portal dimensional, ele é um fenômeno que realmente ocorre. Existem muitas evidências, existe inclusive toda uma causuística que apoia, e existem alguns elementos dentro da própria ciência física
dentro da cosmologia que indicam essa possibilidade de existirem essas aberturas que fazem essa interconexão entre os universos. Né? Então, eu vim estudando alguns casos, né, e coletando dados de outras pesquisas, de outros estudiosos, né, de fatos que aconteceram em muitos lugares do planeta, da Terra, e da relação disso tudo também com a chamada realidade extraterrestres, com os seres desses outros mundos. Né? E reunindo tudo isso, eu resolvi escrever esse trabalho que você mostrou, que você comentou, que na verdade esse livro é um resumo. Né? Eu teria que, para abordar convenientemente esse tema e apresentar todas as informações, todos os dados, precisariam ser alguns volumes. Né? Então, esse primeiro trabalho, ele dá uma ideia, uma noção, né, sobre os portais dimensionais, mostra que eles são fenômenos que realmente ocorrem, que eles existem, né? E o significado deles, como eles acontecem, né, aonde podem acontecer. Né? Na verdade, é um fenômeno ainda muito misterioso, né? Ainda não compreendemos exatamente que tipo de energias estão envolvidas. Né? O que acontece, né, quando, por exemplo, uma pessoa se depara com um fenômeno desses. Né? E há muitos casos que nós sabemos de pessoas que aconteceu isso, elas se depararam com o fenômeno, mas não perceberam, porque o portal nem sempre ele é evidente, nem sempre ele se torna visível. Né? Ele, na maioria das vezes, ele é quase que imperceptível à nossa visão. Né? Ele está numa frequência diferente, mas ele se abre, né? E as pessoas não percebem e, se atravessarem, passam para uma outra realidade. Né? E muitas vezes não retornam. Então, tem muitos casos, existem muitos casos de pessoas que desapareceram dessa maneira. Tem casos, né? Desaparecimentos misteriosos. Na história, Triângulo das Bermudas, em que tem, por exemplo, todo um equipamento da aviação com medidores, sensores, conexão com a torre, enfim, com tudo. Porque lugares onde ocorrem portais, né, eles geram anomalias magnéticas e eletromagnéticas, muitas vezes fortes. Né? Então, são vórtices que geram campos elétricos, magnéticos, eletromagnéticos. Né? E quando uma aeronave, como você citou, até uma embarcação entra numa região dessas, os próprios instrumentos de navegação entram em pânico. Né? Por isso que nas pesquisas de campo, eu sou muito cuidadoso, porque eu levo alguns equipamentos que medem alterações do campo magnético e eletromagnético. Né? Então, se há uma alteração, a gente já fica de sobreaviso. Né? Pode ser uma alteração natural, que tem regiões onde ocorrem anomalias magnéticas que são naturais, produzidas por minerais, por rochas, e pode não ser um fenômeno natural. Né? Então, mas o principal equipamento para você detectar a atividade no portal é a tua percepção extrasensorial. Né? Então, e até física mesmo, até sensorial, porque em regiões de portal você sente alguma coisa diferente. Né? Você sente, as pessoas sentem que tem algo estranho, tem uma energia diferente. Né? E se a pessoa tem uma sensibilidade mais aguçada, ela logo percebe, opa, aqui tem um canal de energia diferente aqui. Né? Então, às vezes é uma sensação até desagradável, pode não ser uma coisa muito... Porque a nossa intuição, que é uma percepção sensorial, ela nos sinaliza se aquilo é algo que vai ser bom ou que não vai ser bom.
Sabe? Já tivemos algumas experiências assim, em pesquisas de campo. Sim. Sabe? Então, é uma coisa assim, a pesquisa de portal é uma coisa muito interessante, mas ela é muito complexa, ela é muito delicada. Sim. Né? Tem portais que, a maioria deles, eu acredito, são naturais. Tá? Eles se formam espontaneamente há uma união ou conjugação de campos de energia. Não sabemos exatamente o que faz com que isso aconteça, que tipo de elementos faz com que um portal se forme. Estudando lá a região do Roncador, eu verifiquei que toda aquela região tem muito quartzito, e o quartzito, que é um tipo de quartzo, né? O quartzo, ele é um mineral sensível a campos de energia. Sim. E ele recebe e produz também certos campos de energia. Né? E tem outra região no Brasil onde ocorrem muitos fenômenos também de abertura de portais e de manifestação de luzes, etc., que acompanham esses portais. E fui verificar, a região é riquíssima em quartzito também. Né? Então, isso é uma hipótese, talvez esse quartzo ajude na manifestação desses fenômenos. Né? Mas fato é que é um grande mistério. Né? E é um fenômeno que acontece com muita frequência. Né? Esses portais ocorrem em vários lugares do planeta. Né? No Brasil tem muitos lugares onde eles se manifestam. Né? Então eu procurei, nessa obra, mostrar primeiro uma certa base, uma certa fundamentação científica que apoia a existência desse fenômeno. Né? E apresentei aqui alguns casos, né? Algumas ocorrências, existem muitas. Né? Lá mesmo na região do Roncador, né? Ocorreram vários casos muito curiosos, muito interessantes. Né? Porque como, eu não me lembro se eu citei isso, existem diversos tipos dos chamados portais, diversos tipos de fenômenos que fazem essa interconexão com outras realidades e até com outros tempos. Né? Veja você o seguinte, nessa região de portais, houveram ali no Roncador vários casos de pessoas que desapareceram misteriosamente. Tá? E é claro que não sabemos para onde essas pessoas foram. Né? Há casos de pessoas que foram e voltaram. E há ali também casos de pessoas que, de repente, quando perceberam, estavam diante de uma abertura que dava para um tempo diferente. Tem o caso de uma amiga nossa, que também é uma estudiosa, e ela estava levando um grupo de pessoas para fazer uma trilha ali numa região do Roncador. Tá? E nós sabemos ali que no passado geológico bem remoto, toda aquela região foi fundo de oceano. Mas isso é nós que nos dedicamos mais a essas pesquisas, né? A gente vai buscar até entender como é que é a geologia da região, né? Etc. E ela levava esse grupo, né? De repente, eles começaram todos a sentir um cheiro de peixe muito intenso, muito forte. E começaram a ouvir um som diferente, assim, uma espécie de marulhar. Né? Aí foram andando, continuaram andando, de repente saíram numa praia e viram as ondas arrebentando. Ela, como tem uma certa... Ela é sensitiva também e tem conhecimento, vamos voltar, pessoal, vamos voltar. Porque se eles continuassem, iam passar por esse portal, o portal podia fechar e eles iam ficar no passado.
Isso pode parecer ficção científica, mas não. O tempo ele é uma dimensão. Hoje a física admite isso. Né? Inclusive, há físicos que estão desenvolvendo estudos no sentido de verificar a possibilidade de fazerem transporte, deslocamento no tempo de massas, assim. De massa para o futuro e para o passado. Né? Então, o tempo ele não precisa ser linear, né? Fluir numa só direção. Estudos avançados da física demonstram isso. E os portais demonstram isso. Então, você veja que a nossa a própria clarividência pré-cognitiva, o que é? É uma percepção que a pessoa tem, você como parapsicólogo conhece muito bem esse fenômeno, de um fato que vai acontecer no futuro, como se esse fato já existisse lá. Sim. E a gente só acessasse. Só acessar, a consciência se projeta. Então o futuro já está existindo. E para o passado a retrocognição é a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, e o portal é mais um fenômeno que vem mostrar isso. Muito legal. Professor Alcides, nossa, a gente poderia passar horas e horas com muito conhecimento rico de despertar da consciência. Veja bem, ao longo dessa vida de estudo, de pesquisa, aconteceram muitas coisas. Sim. Né? E eu sempre fui assim, cuidadoso, como eu falei no início, sempre busquei uma fundamentação científica. Né? E, ao mesmo tempo, eu vi a necessidade de aliar isso com uma visão mais espiritual, não espiritual religiosa, mas espiritual no sentido de que nós temos que reconhecer que existe algo que transcende a matéria, né, o tempo e o espaço. Né? Sim. E que é da natureza humana. Que é da natureza humana, exatamente. Então, e com essa visão, porque as coisas que aconteceram comigo ao longo dos anos me levaram a isso, né? Então, eu vim conduzindo junto essas visões, esses estudos, né? De forma que eles estão integrados num só corpo de conhecimentos. Né? E muita coisa realmente aconteceu, que gostaria de, com o tempo, poder contar para vocês. Né? Com certeza. São 50 anos, praticamente, ou mais, sabe? De estudos e de experiências. Sim. Então, e a gente hoje, no meu caso, e no caso de outras pessoas que também fazem esses estudos, a gente se sente assim, até numa responsabilidade de passar isso para frente, de compartilhar isso com as pessoas. Sim, com certeza. Porque isso não tem sentido se ficar só conosco. Isso mesmo. Né? Nós vamos partir daqui para um outro nível, para uma outra dimensão, e daí? Né? Se a gente não deixar essa contribuição aqui do que nós aprendemos, não que nós saibamos muito, pelo contrário, Quanto mais se sabe, não que nós sejamos aí mestres de, como diz o Wagner Borges, não somos mestres de nada. Né? Todos nós estamos juntos tentando entender tudo isso. Sim. Né? Acertando, errando, porque às vezes nossas teorias podem não ser corretas, a gente reformula, a gente corrige. Sim. Por isso que é importante o debate, a discussão. Né? Então, mas nisso tudo é necessário uma sinceridade, né? Uma busca sincera desses conhecimentos. Né? E, como eu falei, a gente se sente responsável, né? A responsabilidade sempre que há oportunidade, porque nem sempre surge essa oportunidade, né? E você está fazendo, poxa vida, um grande trabalho com você, a sua colega ali, toda a equipe aqui do Instituto, né? Vocês têm uma missão não só muito bonita, mas muito importante, né? Nesse sentido, né? Nesse aspecto. Sim. E obrigado. E com certeza esse programa, né, não só o podcast, como também os cursos, né, que faremos em breve, e toda essa instituição está sempre de portas abertas, professor. Muito obrigado. Para você compartilhar todos esses quase 50 anos
de pesquisa nessa área que são de grande valia para a humanidade, para a sociedade, para todos nós que possuímos essa consciência em constante evolução, e a gente fica muito grato, né, por ter mais um pouco desse momento de compartilhar, de contribuir. E para você, né, que gostou disso, não perca a oportunidade, dia 15 e 16 de março, tá quase aqui, para a gente ter um final de semana imerso com um curso de telepatia, nosso querido professor Alcides. É uma honra, uma satisfação muito grande. Muito obrigado, Cauê. Eu que agradeço, e agradeço a todos também que estarão assistindo esse podcast. E fica o convite para um próximo podcast para conversarmos também sobre vários temas, e certamente esse foi muito rico, com vários temas, né, que a gente trouxe, e que certamente tem uma infinidade de temas e níveis que a gente pode ir aprofundando ainda mais, tendo essa oportunidade aqui no podcast O Outro Lado da Realidade, que justamente quer e que traz essa provocação, né, sobre as diferentes facetas de enxergar a realidade que vão muito além dessa nossa visão mais, digamos que difundida, de acreditar que a realidade é apenas com base das nossas percepções sensoriais, e sim de percepções extrasensoriais, da natureza da consciência, da alma, da espiritualidade desvinculada de religião, e sim, dessa compreensão da nossa própria natureza. Perfeitamente. Professor Alcides, muito obrigado.